Trio à disposição de Milito, DM esvaziando e presidente na CBF. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje, segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. O assunto do vídeo é o Dia do Galo, como o nome do quadro já diz, o nosso boletim informando ali tudo o que aconteceu no dia do clube. E antes das informações do Dia do Galo, o recado de sempre da KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom Frossar. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma próxima tentativa, beleza? Eu mesmo tô apostando demais na KTO essa semana, porque é semana de Roland Garros, eu gosto demais de tênis, tô fazendo a minha fezinha ali nos jogos do Grand Slam de Paris, combinado? Se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho e me ajuda demais. Pessoal, vamos lá então. Hoje, treinamento pela manhã na Cidade do Galo. Aliás, tem sido o horário mais frequente de treinos do Gabriel Milito, né? Eu tenho essa curiosidade, né, de ver em qual horário cada treinador gosta de comandar os treinamentos. O Milito tem a preferência por treinamentos pela manhã. 10 da manhã é o horário mais comum ali de atividades dele. Hoje foi assim. Depois do jogo contra o Caracas até o fim de semana, quando o Galo enfrenta o Bahia, também vai ser assim, né? Sempre às 10 da manhã as atividades na Cidade do Galo. Hoje um treinamento técnico e tático, né? Treinamento ali definindo os últimos detalhes estratégicos para o jogo de amanhã contra o Caracas. Todo mundo que teve alguma situação específica nos últimos dias à disposição e treinando normalmente, né? O Hulk, que no último jogo ficou fora por uma questão pessoal, já há vários dias vem treinando normalmente e vai para o jogo amanhã com certeza. O Zaratio, que saiu do jogo contra o Sport reclamando de cãibra, muita gente ficou preocupada ali em relação a uma possível lesão. Eu mesmo, né? Eu já trouxe aqui no canal que não houve lesão, tá treinando normalmente, treinou hoje e vai para o jogo amanhã. E o Bruno Fux, que não jogou no Recife por uma indisposição, ali um problema estomacal. O Fux realmente passou muito mal lá na capital pernambucana. Até no primeiro treino depois do jogo não conseguiu treinar normalmente, fez só uma atividade leve, mas agora já está recuperado. Hoje também treinou normalmente e vai para o jogo amanhã às 7 da noite contra o Caracas na Arena MRV, o último jogo do Galo no grupo G da competição, beleza? Pessoal, eu vi algumas pessoas ali no Twitter defendendo que o Milito preserve alguns jogadores nessa partida contra o Caracas. E assim, se a gente tivesse no calendário normal, com jogo atrás de jogo, quarta e domingo, jogador desgastado, eu também seria favorável a essa preservação ali de alguns titulares mais cansados. O time do Caracas é muito inferior ao time do Atlético. Eu trabalhei no jogo lá na Venezuela e assim, o Galo fez 4-1 em ritmo de treino, só tomou um gol porque foi uma desatenção ali na bola aérea, né, que aliás é um calcanhar de Aquiles histórico desse time do Atlético, mas eu acho que mesmo com o time 100% reserva, o Atlético ganharia com tranquilidade desse time do Caracas, mas nessa atual situação, o brasileiro paralisou, os jogadores estão tendo tempo para treinar, recuperar até o próximo jogo. Eu acho que é hora de jogar todo mundo, dar ritmo ao time. Aliás, uma galera falou isso e tem um fundinho de verdade, né? O Galo tava jogando um atrás do outro, tava jogando muito bem. Na hora que teve tempo para treinar, caiu o rendimento, né? Fez um jogo muito abaixo contra o Sport. É claro que tempo para treinar faz muito bem, mas nesse caso fez mal, então é importante a gente ter ritmo também, porque agora volta o Campeonato Brasileiro no fim de semana, logo logo tem mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil, então é importante ter todo mundo aí com ritmo de jogo. Então eu, se fosse o Milito, e acho que é o que ele vai fazer, não pouparia aí ninguém contra o Caracas, beleza? Notícia boa de hoje, a liberação do Paulo Vitor para a transição. O que é que isso significa? Que clinicamente ele está recuperado. Do ponto de vista médico, o tratamento foi concluído, agora ele é liberado para trabalhar com a preparação física, porque é claro, uma lesão grave como essa, lesão de ligamento, com cirurgia, ele teve a lesão lá em março, e desde então vem só trabalhando ali na fisioterapia, com os médicos do clube. Depois que esse tratamento médico termina, ele precisa de um tempo com a preparação física para voltar a ter condições de jogo, de entrar em campo, de dividir. Então isso deve acontecer aí pelo menos daqui a 15 dias, né, ele voltar a ser relacionado, voltar a ser opção para o Gabriel Milito. Ele ainda precisa de um tempinho com a preparação física aí para estar à disposição, mas é um jogador que a gente está olhando com muita atenção, porque neste momento, com o Otávio lesionado, e o Otávio ainda demora um pouco para voltar, o Batalha jogando na zaga, aliás, fica essa curiosidade em relação a amanhã, vai continuar com o Batalha na zaga, vai voltar o Batalha para o meio, mas fato é que a posição ali do meio campo defensivo está com uma escassez de atletas, então a volta do Paulo Vitor, volante, revelado pela base do Galo, é muito importante nesse momento.
O presidente Sérgio Coelho esteve hoje na Confederação Brasileira de Futebol, na sede da CBF no Rio de Janeiro, para reunião entre os clubes ali, né, sobre a volta do Campeonato Brasileiro, né? Houve ali uma reunião para debater o retorno da competição depois da paralisação em função das tragédias, né, climáticas ali no sul do país, especificamente no Rio Grande do Sul. Houve até uma possibilidade levantada por alguns aí de o Brasileiro 2024 não ter rebaixamento. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, já deixou claro que isso não vai acontecer. O rebaixamento vai rolar normalmente, essa mudança no regulamento não vai rolar. Então, houve essa reunião até para debater essa e outras questões. O Sérgio Coelho representou o Galo nessa reunião. Aliás, muito orgulho da posição do Atlético desde o início dessa tragédia lá no Sul, né? Foi favorável à paralisação, fez o treino aberto. Muito legal o recado que o Atlético passou para o Brasil, né? Tem muita gente no Rio Grande do Sul, muito grata à posição do Atlético. Eu vi nas redes sociais torcedores do Inter, do Grêmio, comprando camisas do Galo, falando que querem ver um jogo do Galo na Arena MRV. Isso é resultado da postura mais que correta do clube em todo esse episódio, beleza? Para a gente fechar, pessoal, o jogo de amanhã é, portanto, importante para o Galo no que diz respeito à classificação geral da Libertadores, né? O Atlético já está classificado para as oitavas de final e com um empate garante o primeiro lugar no grupo dele, né? Se o Atlético empatar, chega aos 13 pontos e não é mais alcançado pelo Peñarol, ou seja, de toda forma vai resolver as oitavas de final em casa, mas precisa pensar mais além, em quartas, em eventual semifinal, e para resolver em casa nessas fases mais avançadas, né, quanto melhor for a classificação ali na classificação geral neste momento, melhor é a condição do Galo para resolver em casa nas fases seguintes da Libertadores. Para a gente explicar, né, neste momento o Galo tem 12 pontos e tem 3 times com 13 pontos, ou seja, numa situação melhor para essa última fase aí, última rodada da fase classificatória. O Palmeiras, que fecha a fase de grupos jogando contra o São Lourenço em casa, vale o secador ligado ali no jogo do time do Abel Ferreira. Se o Palmeiras empata ou perde, o Atlético ganha do Caracas, o Atlético passa o Palmeiras. E 2 argentinos, o Tadieres joga contra o São Paulo no Morumbi, também tem 13 pontos, então um empate basta para o Galo ultrapassar o Tadieres se vencer o Caracas, evidentemente. E o River Plate, esse é uma situação mais difícil para nós secadores, porque o River enfrenta o Deportivo Táchira em casa, um time mais modesto. O River deve vencer o Táchira, mas caso tropece, um empate também já é suficiente. O Atlético ultrapassa o River em caso de vitória contra o Caracas. É importante uma classificação melhor nessa fase de grupos, né, na classificação geral, que seja o segundo geral ou até o terceiro já melhora um pouquinho, porque aí o Atlético tem menos adversários, né, para resolver fora caso cruze ali no chaveamento. Então, nas oitavas, o Galo vai ganhar do Caracas, com todo respeito, né? Só uma tragédia para o Galo perder pontos amanhã. Eu sei que tem muita gente me xingando agora. Não zica não, Frossar, pelo amor de Deus, mas a tendência é que o Atlético ganhe do Caracas sem dificuldade, vai confirmar a primeira posição do grupo, vai resolver em casa nas oitavas. Mas em relação às quartas de final, se o Galo pega, por exemplo, o River, e o River fechou a fase de grupos com mais pontos, o Atlético resolveria lá no Monumental de Núñez. Então, faria o primeiro jogo na Arena, o segundo jogo na Argentina. Então, se a gente puder ficar na frente de algum desses 3 times, ou de 2 deles, ou o sonho seria ficar em primeiro geral, teria uma chance muito maior, né, de resolver em casa nas próximas fases. Então, vale a pena, sim, ligar o secador contra esses times. Combinado? Pessoal, é isso. Fechado, então, o boletim, o Dia do Galo, né, sobre essa segunda-feira de preparação para o último jogo da fase de grupos da Libertadores. Um recado sobre o canal, sobre a programação aqui no canal do Frossar. Geralmente no dia dos jogos eu publico o Como os Caras Vêm, que é aquele quadro ali falando sobre o adversário, trazendo os destaques do adversário, o momento do adversário. Amanhã, especificamente, nesse jogo contra o Caracas, eu não vou publicar esse vídeo por algumas questões que eu mesmo decidi, por entender que não há um apelo para entender sobre o momento do Caracas. É um time, como eu disse, bem mais modesto, eu vi de perto lá na Venezuela. E eu acho que não há um grande apelo, uma grande curiosidade sobre o momento do Caracas. Não tem um jogador relevante, muito famoso internacionalmente lá para a gente falar sobre ele. Como é legal a gente falar, né, quando vai enfrentar times um pouco maiores ali. Como que tá o fulano, que todo mundo conhece, agora contra o Sport. Como que tá o Lucas Lima, esse tipo de coisa, né? O Caracas não tem esse jogador. O Caracas vem para BH já eliminado, tem 1 ponto só no grupo G. Mesmo se ganhasse do Atlético, não mudaria a sua posição ali, a de último do grupo G da Libertadores. Então, por entender que não há apelo, por entender que é um adversário muito fraco e até para preservar ali um potencial convidado, imagina eu chamo aqui um jornalista venezuelano, ele fala, não, o bom do time é o fulano, aí o fulano não encosta na bola porque o time do Caracas é muito fraco, e aí depois nos comentários
certamente o pessoal ia falar, lá, o fulano falou que o cara era bom jogador, não encostou na bola. Então, por respeitar essa disparidade técnica, amanhã especificamente não vai ter como os caras vêm aqui no canal do Frossar, mas ainda antes do jogo contra o Caracas, eu vou publicar aqui no canal um vídeo sobre o Rômulo, zagueiro do Galo. Tá começando a ter ali as primeiras chances como profissional e eu acho que é momento de a gente apresentar um pouco melhor esse zagueiro para você, torcedor, mostrar um pouco mais da trajetória dele na base, algumas características, opinião também minha sobre esse jogador que o Milito tem à disposição, começa a usar cada vez mais. Então, ele deu coletiva hoje na Cidade do Galo, falou algumas coisas interessantes. Eu vou trazer um vídeo aqui, provavelmente publicado amanhã pela manhã, sobre as características do Rômulo e se ele já está preparado para ser titular de repente ou para ter mais minutos. Vamos falar bastante desse jogador promissor revelado pelo Clube Atlético Mineiro. Combinado? Sobre lives, uma coisa que muita gente também tem me cobrado. Pô, Frossar, cadê as lives do canal? Vai rolar muito em breve, era para rolar semana passada, mas o João, que me ajuda com a parte técnica aqui no YouTube, acabou que passou mal, teve uma sinusite muito forte, melhoras para ele. Então essa semana a gente está resolvendo os últimos detalhes técnicos ali para rolar a live muito em breve aqui no canal. Não vai ser amanhã ainda, porque a Conmebol não deixa, nem teria como a gente fazer nenhum tipo de conteúdo ao vivo lá na Arena MRV. Estarei no jogo, trabalhando, produzindo conteúdo, estarei na Zona Mista, na coletiva do Milito. Vou publicar tudo aqui no canal depois do jogo. Mas pensando em conteúdo ao vivo, quem sabe já no jogo contra o Bahia, vou para Bragança também para o jogo contra o Bragantino, enfim, muito em breve aqui no canal, nos dias de jogos e também na programação normal, nos outros quadros, a gente vai ter sim conteúdo ao vivo aqui no canal do Frossar para eu poder responder diretamente os comentários de vocês, interagir e etc, beleza? Muito obrigado a você que me acompanhou em mais um vídeo aqui no canal, grande abraço, se você ainda não é inscrito, mais uma vez o lembrete, inscreva-se, me ajuda demais e até o próximo vídeo.